Paz de Cristo, meus amados irmãos, é muito bom estarmos juntos mais nesse encontro maravilhoso. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce, é bom estarmos juntos e quero convocar os irmãos. Domingo, o nosso culto começa às 8h30, que é culto de oração, e às 9h30 nós começamos a celebração do nome do Senhor e a ministração da palavra de Deus, e à noite o nosso culto começa às 17h30 com oração, e às 18h30 a gente começa a celebração e a palavra do Senhor. E lembrando aos irmãos que domingo agora é o domingo da missão, onde nós estaremos falando sobre missão, onde nós teremos aquele movimento sobre missão, para abençoar a missão, e o Espírito tem imprimido isso no nosso coração há muitos anos, e graças a Deus por isso, porque nós estamos respondendo esse chamado do Espírito no nosso coração, que é se envolver com essa obra maravilhosa de missão. Ok, recebo o meu abraço mais uma vez, e lembrando aos irmãos que nós estamos terminando esse livro e nós vamos cessar a transmissão das quintas. Por quê? Porque nós vamos ter culto presencial, vamos ter em outubro o mês da família, é onde nós estaremos falando sobre família todas as quintas do mês de outubro. Nós teremos meses temáticos, onde nós estaremos tratando de temas da palavra do Senhor, né? Temas que possam nos abençoar, temas que possam nos edificar e desenvolver esses temas dentro dessa palavra do Pai, que é uma palavra maravilhosa. Ok, mas nós ainda estamos aqui desfrutando desse livro maravilhoso e nós estamos no capítulo 5, no versículo 22, nós estamos falando desse relacionamento marido e mulher, onde Paulo disse, as mulheres, 5:22, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e vamos invocar o nome, a bênção do Senhor sobre nós nesse encontro. Pai Celestial, em nome de Cristo, nós queremos te agradecer por Jesus, pela salvação eterna, te agradecer pela nossa família, te agradecer pela sua bondade, te agradecer pelo seu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela minha família, pela minha amada esposa, meus filhos, minhas noras, meus netos. Obrigado pela família dos meus irmãos. Que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, nos enchendo da tua presença, nos enchendo do teu poder, nos enchendo do teu amor, Senhor. Seja conosco pelo poder e a autoridade de Cristo. Nos inspira-me a falar, inspira meus irmãos a ouvir. Em nome de Jesus, Senhor, entrego nas tuas mãos as nossas vidas, esse encontro que seja edificante para a glória, para a honra do teu nome. Nós oramos em Cristo e que os santos do Senhor digam amém. Glória a Deus. Ok, amados irmãos, o que nós estamos falando? Que Paulo ele está aqui delineando os novos padrões que Deus espera da sua nova sociedade, a igreja. Porque nós somos a igreja de Cristo, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, e nós temos padrões, e esses padrões são estabelecidos pelo Senhor e nós devemos de seguir esses padrões. Então, Paulo, nessa carta, e os padrões que ele parece que enfoca com força é o padrão da unidade e o padrão da pureza. Então, vimos no capítulo 4
que sem unidade e sem santificação não existe igreja. E aonde existe igreja, há unidade e santificação. Estamos nesse processo, o Espírito tem operado na nossa vida, o Senhor tem falado ao nosso coração e nós temos vivido dessa maneira. Então, estas duas qualidades, elas são indispensáveis para uma vida que é tanto digna da vocação quanto apropriada para a posição do povo de Deus. Quer dizer, então, se nós não vivermos a unidade e a santificação, ou a santidade, nós não somos igreja. Nós estamos no processo, não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando dentro disso. Então, essas duas qualidades são indispensáveis, né? Paulo agora entra nos relacionamentos mais próximos. Começamos no último encontro falando disso, que são os que, na verdade, definem a vida cristã, ou definem a vida cristã, esse relacionamento, que é o relacionamento marido e mulher, porque quando nós falamos de marido e mulher, nós estamos falando de vida íntima, nós estamos falando de uma vida mais próxima, de uma vida mais verdadeira, né? Mais transparente, né? E esses relacionamentos são prova de que somos de fato de Cristo, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Então, esse relacionamento marido e mulher, ele é revelatório. E olhe para o seu relacionamento, marido e mulher, e você vai ter uma ideia do seu relacionamento, da sua vida espiritual com Cristo Jesus, né? Então, vejamos, no versículo 22 até o versículo 24, o apóstolo Paulo, ele fala das mulheres, né? A submissão, né? Paulo diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos como ao Senhor. Aí no versículo de número 24, porém, Paulo diz o seguinte: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Verso 25, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que nós podemos perceber aqui na diferença entre a posição da mulher e a posição do homem? Se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, que nós tocamos com mais ênfase no último encontro, a palavra que caracteriza a posição do marido em relação à mulher é o amor. Então, o ensino cristão do amor, ou a definição do amor, ele é o amor sacrificial. Esse amor de Deus, esse amor de Cristo, que se dá, que se entrega. E é assim que a Bíblia manda o marido amar a sua mulher, nesse amor sacrificial. E esse amor sacrificial, ele vai além dos hormônios. Os hormônios são importantes, eles fazem parte do pacote, as emoções, né, o prazer, né, no relacionamento, faz parte do pacote, né, mas eles vão além. Esse amor vai além, melhor dizendo, do hormônio, porque com o tempo os hormônios vão caindo, vão abaixando, que é natural da velhice, natural de tudo casal, né? Tomara a Deus que lá no finalzinho ainda sobre um pouco dele, né? Para a gente desfrutar do prazer, das emoções que são maravilhosas, que fazem parte da nossa vida. Mas esse amor que nós vamos falar nesse encontro, ele vai além disso, ele é mais profundo. Aí no versículo 25, eu já li e quero reler, Paulo disse que os maridos devem amar as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, Cristo ama nesse amor sacrificial, no amor de entrega, né? No amor que se doa para abençoar a vida da igreja. Mas, quando nós olhamos essa expressão, é uma expressão profunda, né? E me parece que essa analogia aponta para um estado além do nosso alcance como pessoa. O amar como Cristo amou a igreja. Muito profundo, muito além. Como isso pode acontecer? Como um homem pode amar a sua esposa dentro dessa qualidade, né? Amar como Cristo é um desafio. Mas, lendo e relendo o texto, parece que Paulo ele chega para nós homens, né, a um lugar muito acessível à nossa humanidade. Quando nós olhamos todo o texto, a gente vai perceber
que há uma possibilidade, sim, do marido amar a sua esposa. Então, vamos ver o versículo 26. Quando ele usa o verso 25, ele diz que Cristo amou a igreja. Aí, verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí ele faz esse paralelismo quando ele disse, né? Assim, também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Verso 29, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aí, quando nós paramos e meditamos nessa analogia que o apóstolo Paulo faz de Cristo com a igreja e do marido com a mulher, primeiro ele diz o seguinte, que nós devemos amar a nossas esposas como ao próprio corpo. Aí a pergunta é, isso está muito além de nós? Isso é impossibilidade? Não obstante, no verso 25, Paulo vem com essa afirmação, com essa estaca profunda. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você olha assim e fica meio assustado que fala de um amor sacrificial, mas ele começa a desvendar, ele começa a fazer uma expansão e começa a mostrar para nós que ele não está dizendo algo assim celestial, algo assim que está lá em cima, no terceiro céu, que nós não podemos alcançar. Mas ele diz que amar a sua esposa como o próprio corpo. Quer dizer, ele está falando do amor próprio. Quer dizer, assim como eu cuido do meu corpo, assim como eu tenho cuidado com o meu corpo, eu tenho que ter cuidado com a minha esposa. Segunda coisa que ele coloca, quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Quer dizer, quando eu amo a Dulce, estou dizendo, eu me amo. Terceira coisa, verso 29, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Quer dizer, então, o que Paulo está mostrando aqui para nós? Que Paulo crê que Gênesis é de fato uma realidade na vida relacional. Deixará o homem o pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, né? Então, parece que Paulo está dizendo o seguinte, que quando o marido ele entende isso, quando o marido percebe isso, quando o marido ele ama a sua esposa, que é uma só carne, ele vai fazer três coisas básicas. O que é? Quais são as três coisas básicas? Primeiro, quem ama a sua mulher, ama o próprio corpo. Segundo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, né? Terceiro, ninguém jamais odiou a sua própria carne. E a pergunta é, meu irmão, isso tem alguma coisa impossível? Você não se ama? Você não se cuida? Você não cuida da sua própria carne? Quer dizer, então quem ama a sua esposa se ama a si próprio. Isso a gente chega a uma conclusão aqui, né? A conclusão que eu chego é que muitos homens não se amam no sentido bíblico. Por que não se amam no sentido bíblico? Porque quando o homem violenta uma esposa, quando o homem maltrata a sua esposa, quando o homem tem egoísmo com a sua esposa, quando o homem usura com a sua esposa, ele está fazendo a si próprio. Ele está auto se flagelando, ele está se magoando, ele está fazendo mal a si próprio, porque biblicamente, né, ainda que a gente, na prática, parece que tem uma distinção, né? Eu sou o Jorge, a Dulce é a Dulce, mas biblicamente eu e Dulce somos uma só carne. Literalmente não, né? Como eu achei uma coisa engraçada, me contaram que uma senhora, uma jovem senhora, e ela começou a tomar as pílulas anticoncepcionais, e aí ela estava passando mal, e aí parou de tomar as pílulas, e aí ficou grávida, aí foi no médico. O médico, minha filha, você parou de tomar as pílulas? Não, doutor, eu parei de tomar as pílulas, aí o que eu fiz? Eu dei para o meu marido tomar. Ele ficou uma semana tomando no meu lugar. Eu achei muito engraçado. E ela ficou grávida. Ainda eu acho que parece que ela levou literalmente
o termo uma só carne, né? Bom, ele toma no meu lugar, tá tudo certo, né? Então, eu acho que o pensamento dela foi outro, né? Eu acho que ela pensou, bom, eu parei de tomar, ele vai tomar, então vai dar a mesma coisa. Enfim, ela ficou grávida, né? Mas nesse sentido, até jocoso, engraçado, hilário, né? Que essas histórias que a gente escuta, mas biblicamente, vamos voltar aqui para esse assunto, mas biblicamente nós somos uma só carne. Então, meu amado irmão, você que está maltratando a sua mulher, você que está desprezando a sua mulher, você está auto se desprezando. Você não se ama, você não ama o seu corpo, você não ama a sua vida, porque quando nós subimos o altar e fazemos uma aliança com elas, nós somos uma só carne com elas e nós precisamos cuidar delas até o final, né? E versículo 25, quando o apóstolo vem com essa estaca forte, assim como Cristo amou a igreja, ele usa a palavra como, o marido deve amar como. Então, esse como é importante para entendermos como Deus deseja que os maridos amem suas esposas. Paulo, ao usar essa analogia para ilustrar o amor do marido pela mulher, ele está envolvendo um terno cuidado. Meu querido irmão, Deus quer que você cuide da sua amada. Ah, mas a gente tem dificuldade, a gente tem problemas, é difícil, todo mundo é difícil, todo mundo tem problema. Talvez o problema da sua esposa é a sua falta de terno cuidado. Talvez o problema com a sua esposa é essas coisas que ela tem feito contra você, se levantado, ou quem sabe a insubmissão, quem sabe a irritação, quem sabe a indiferença, é resultado da tua falta de cuidado por ela. Porque nós, na qualidade de homens, nós temos uma grande responsabilidade. E essa analogia da igreja como noiva de Cristo é perfeita para entendermos o papel, o nosso papel. Né? Deus quer que nós, como homem, na qualidade de homem, venhamos a desenvolver o papel de homem, uma grande responsabilidade que Deus colocou sobre nós. Então, o que se destaca no modo de Paulo desenvolver esse tema é a firmeza sacrificial que o noivo tem pela noiva. Então, é este amor que os maridos devem imitar, o amor de Cristo, o amor sacrificial. Elas dão trabalho, elas são diferentes de nós, elas são mais sensíveis, elas, elas têm mais necessidades do que nós temos. Necessidade física, necessidade emocional, todas elas são mais emocionais, a maioria dos casos, elas são mais carentes e elas precisam da gente. E nós, como homens, cabeça, nós, imitando a Cristo, nós devemos de ter paciência com elas e elas vão, quando elas vão amadurecendo, elas têm as dificuldades dos hormônios com maior intensidade, mais do que os homens. Nós também temos, né? Mas elas têm mais, né? Elas ficam mais sensíveis, tem mais questão de enfermidade na maioria dos casos, né? A maioria das mulheres, elas são mais enfermas do que os homens, obviamente toda regra tem exceção, mas eu sei que a gente morre na frente, mas tudo bem, né? E quando a gente morre na frente, o que a gente percebe? Elas ficam sofrendo, né? Ficam sofrendo, e a maioria nem casa de novo, a maioria não casa de novo, e os homens, a maioria casa, né? Mas elas não. Enfim, Deus, nós podemos ver que, assim como Deus valoriza a submissão da esposa pelo esposo, porque Deus valoriza isso, minha irmã. Deus valoriza a submissão em Cristo Jesus. Assim, Deus valoriza o amor sacrificial do esposo pela esposa. Tanto é que o apóstolo Paulo, ao falar desse assunto, ele vai assim, é muito forte, vai muito alto, muito profundo, porque ele faz uma comparação do amor de Cristo pela igreja, sim, que o marido deve amar a sua esposa. Isso é profundo. E aí, Pedro, ele chama as mulheres como parte mais frágil. Então, nós, na qualidade de homem, nós devemos ser esse guarda-chuva, esse protetor. Elas devem ver em nós essa proteção. Não que nós somos super-homens, né? Mas que nós devemos de estar do lado delas, né? Não que nós não devemos de mostrar as nossas limitações e fraqueza. Elas percebem isso, elas sabem quais são as nossas limitações,
quais são as nossas fraquezas, mas, por outro lado, elas também percebem o nosso amor por ela. Então, nós podemos ver que Paulo emprega, nesse bloco, 5 verbos para indicar as etapas que se desdobram da dedicação de Cristo pela sua igreja, pela sua noiva. Do verso 25 ao verso 27, Paulo coloca 5 verbos. Primeiro, ele diz: Cristo amou. Segundo, Cristo se entregou. Terceiro, para que santificasse a igreja. Quarto, para purificar. E quinto, para apresentar. Então, nós podemos ver uma expansão, nós podemos ver um progresso do amor de Cristo pela igreja, né? Então, essa declaração, ela é tão completa e compreensiva que alguns estudiosos, alguns teólogos, pensam que Paulo esteja usando alguma citação de alguma confissão ou liturgia ou de um hino cristão primitivo, esses 5 verbos formarem assim uma completude tão maravilhosa, né, do amor de Cristo pela igreja. E o que é chocante é que ele compara essa completude do amor de Cristo como o homem deve amar a sua esposa, né? Então, há um processo. Eu sei que a vida ela é prática, eu sei que a vida tem muitas, nós sofremos muitas mudanças, e quando o casal é novo, por exemplo, quando eu falei dos hormônios, os hormônios às vezes encobertam muitas coisas, muitas deficiências nossas, porque nos hormônios a gente beija muito, a gente abraça muito, a gente namora muito, e a gente fica naquele clima de romance, de amor, e isso sufoca algumas deficiências nossas. O tempo vai passando, os hormônios vão caindo e a gente vai lidando com a pessoa muito mais em si, né? Sem esse combustível, como, vamos dizer assim, você coloca uma gasolina mais envenenada, num bom sentido, para o carro andar mais. Aí, quando essa gasolina acaba, você bota uma gasolina normal, o carro vai andar na normalidade. E assim a vida, né? A gente vai chegando numa normalidade, e às vezes o que eu percebo é que muitas vezes os casais com mais idade têm maior dificuldade no relacionamento. Alguém fala, não, os primeiros anos são mais difíceis. Bom, para alguns casos sim, para outros não, mas via de regra, quando a gente chega, que eu percebo a leitura que eu tenho, quando a gente chega com maior idade, aí os casais falam, não, a gente é amigo, amiguinho. Não, um casal não é amiguinho. Pode ter amizade, que faz parte do pacote, mas ainda que você tenha bastante idade, ainda que os seus hormônios tenham ido lá para a reserva, mas você é marido, você é mulher, é marido e mulher, dorme junto, né? Se abraça, se beija e, se puder, namora. Se não puder, abraça e beija, mas é marido e mulher, né? Então, nós não podemos perder essa essência do casamento, né? Como meu companheiro. Não, pode ser até companheiro, mas é marido e mulher, até que a morte separe. Esse é o quadro. São 2 pessoas que são uma só carne, estabelecida por Deus até o final, né? Então, nós não podemos perder isso de vista. E a nossa relação, ela precisa ser essa relação de marido e mulher, seja na mocidade, seja na meia-idade, seja na terceira idade. Nós precisamos cultivar isso e nós precisamos viver dessa maneira. Então, a declaração que Paulo fala é muito completa. Verso 25 a verso 27. Esses versos, vejo nesses versos Deus colocando o exato valor do casamento, né? E mais, eu percebo nesses verbos, nesses 5 verbos, o valor que Deus dá para as mulheres. Deus valoriza as mulheres, porque as mulheres, elas são criaturas de Deus. Assim como o homem é criatura de Deus, é um projeto de Deus, a mulher também é um projeto de Deus, né? E elas sempre tiveram um lugar importante na história bíblica, elas sempre tiveram um lugar importante no coração do Senhor. No entanto, o que nós percebemos na história, que elas passaram muito tempo sem o reconhecimento dos homens. Aí, no século passado, nós começamos a ver o movimento feminista. No meu ponto de vista,
eu vejo o movimento feminista por dois lados. Primeiro lado, que para mim é uma manifestação de rebeldia a Deus, de rebeldia ao homem. Elas se levantaram, elas foram para o campo, elas ficaram mais poderosas, entre aspas. E aí tem esse movimento feminista que ataca a questão masculina. Então, esse é o primeiro ponto, e eu chamo de rebeldia. O segundo ponto que eu vejo esse movimento, um grito de desespero delas, né? Devido à discriminação e à escravidão que elas tiveram. E a gente pode ver até hoje, depois que foi lançado a Lei Maria da Penha, né, o feminicismo, as mulheres sofrendo, as mulheres sendo mortas, até hoje. Né? Então, esse movimento também é um grito contra isso. Quer dizer, dois lados, rebeldia contra Deus, por outro lado, os homens sem culpa no cartório, eles fizeram mal. As mulheres, por exemplo, até pouco tempo, no século passado, elas não votavam. Elas não podiam votar. As mulheres, elas não eram contadas no censo lá atrás, né? Elas não eram contadas. E quando nós olhamos isso, olhamos na geração passada, que as mulheres tinham muitos filhos, né? 8, 10 filhos, aí o que os homens faziam? Arrumavam uma amante e abandonavam as suas mulheres. E as suas filhas vendo aquilo, sua mãe já envelhecida, cansada, doente, com 8, 10 filhos, e o seu pai com uma amante mais nova indo embora. E as filhas, eu não quero isso para mim, eu vou estudar, eu vou ter o meu dinheiro. Meu marido não vai fazer isso comigo, porque se ele fizer, eu vou viver a minha vida independente dele. Isso foi um grito do desamor dos homens, os homens que violaram os princípios da palavra de Deus, né? E sem contar com a guerra, que os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que tomar o lugar na fábrica, né? E sem contar com essa expansão industrial, que elas foram para o campo, e aí hoje elas trabalham, hoje elas têm o dinheiro dela, as novas, enfim, a gente vê uma família hoje não desequilibrada por conta disso, porque o mundo muda, a gente pode mudar, mas os princípios não podem mudar. A mulher submissa, o homem amando a sua mulher, como Cristo amou a igreja, mesmo num modelo diferente, né? Porque a gente está num modelo diferente, a gente não pode voltar atrás, a gente precisa se adequar a esse modelo e viver dentro da palavra de Deus. A mulher pode trabalhar, pode ter o seu diploma, a gente pode ter, como a maioria tem, 1 ou 2 filhos, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é que a gente não pode esquecer da palavra de Deus. A palavra de Deus que é o nosso norte, a palavra de Deus que tem que guiar a nossa vida. A mulher pode ganhar mais do que o seu esposo, mas ela tem que ser submissa. O marido pode ganhar mais do que a sua mulher, mas ele tem que amar, ele tem que proteger, enfim, ou vice-versa. Não importa a questão de padrão social, de cultura, essas coisas, cada um pode crescer conforme o desejo do seu coração. No entanto, o nosso norte é a palavra de Deus. Nós temos de viver como a palavra de Deus diz: mulheres submissas aos seus maridos como ao Senhor, os homens amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Nós, às vezes, pegamos, por exemplo, como falando de casamento, pegamos um modelo de Jacó, que viveu antes da lei, que tinha 2 mulheres, 2 concubinas. Isso foi antes da lei, mas também não foi um projeto de Deus, né? Como não tinha lei, eles viveram do seu jeito. O projeto de Deus, quando Deus faz o homem, ele tira uma costela só, né? Ele não tira 2 nem 3, ele tira uma e faz dessa costela uma mulher certamente maravilhosa, idônea, como o próprio Deus disse que foi Eva, para estar do lado de Adão. Então, o nosso modelo é o modelo do Novo Testamento, né? E esse modelo do Novo Testamento eu quero reler, principalmente para você, meu irmão, que está me ouvindo. Versículo de número 27, 28, melhor dizendo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como, primeiro, ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu próprio corpo.
Então, nós precisamos amar as nossas esposas é, nesse modelo. O amor, ele é providencial. Deixa eu repetir essa frase. O amor é providencial. E no verso 25 ao verso 27, nós podemos ver os 5 verbos que eu já li para os irmãos, que é a providência de Deus para a igreja. Então, ele amou, ele se entregou. Marido ama, marido se entrega. Marido ama, marido cuida. Marido ama, marido protege. Marido ama, marido intercede. Marido ama, marido cuida em qualquer momento, em situação. O voto que fizemos na saúde, na enfermidade, na riqueza ou na pobreza. Estamos do lado, providenciando para elas, elas que Deus colocou do nosso lado, essas mulheres idôneas que Deus colocou do nosso lado, para a gente cuidar delas. Aí você fala assim, mas você não conhece minha mulher. A pergunta é, não existe mulher perfeita, não existe homem perfeito. Quando nós olhamos o amor de Cristo pela igreja, não porque Deus amou, porque a igreja foi perfeita. Deus amou em Cristo não porque a igreja é perfeita. A igreja está em santificação. A igreja está no processo. A igreja, de fato, ela responde a Deus num processo. E homem e mulher estão no processo. No casamento, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo a cada dia, procurando melhorar. E essa melhora depende diretamente um do outro. O cuidado do homem, a submissão da mulher, a questão do casal ser cristocêntrico, viver em Cristo, porque isso é fundamental. Nós estamos falando para um povo de Deus, um povo que ama a palavra de Deus, um povo que tem a palavra de Deus como norte, que valoriza a palavra, que luta, que chora, que jejua para viver a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo para nos ajudar. Esse amor que o esposo deve ter, certamente, é o amor de Deus. O amor de Deus, ele tem a capacidade profunda de cuidar, de proteger e de alimentar. É algo que Deus imprime no nosso coração, esse amor que chamamos de ágape, esse amor doação. O amor natural, ele é pura troca. E certamente não tem como tirar troca. Mesmo o amor sacrificial, esse amor de Deus, quando nós vamos para as Escrituras, que a gente fala, não, Deus dá e não espera a volta. Não é assim. Quando a gente estuda a palavra de Deus, Deus ama, Deus dá, e ele espera o fruto, ele espera o louvor. Como a gente fala em Isaías 5, eu escolhi uvas seletas, preparei o campo, e eu esperava que desse bom fruto. Fruto para a glória do nome dele. Então, o amor sacrificial, que a gente fala que Deus não espera a volta, na Bíblia a gente não vê isso. A gente vê que ele ama, mesmo com a nossa deficiência, e ele espera a volta sim. Ele espera que a gente glorifique o nome dele. Ele espera que a gente exalte o nome dele. Então, ele espera sim. Então, quando nós falamos do ágape, esse amor que dá e não espera a volta, não, isso, a interpretação não está correta. Então, quando nós falamos do amor do homem e da mulher, na verdade, que é um amor sacrificial, mas tem que haver troca. A troca, ela é saudável. A troca é esperada, né? Por exemplo, se Deus fizesse o que fez com Israel e Deus não esperasse volta, não, tá bom, Israel, pode idolatrar, pode se prostituir com outros ídolos, não precisa me adorar, não, eu amei vocês mesmo, eu amo vocês, independentemente, então não tem problema nenhum. Não, a gente não vê isso falando, Deus, vocês se prostituíram, vocês me abandonaram, eu dei tudo para vocês. Deus diz assim, eu quero o amor de vocês. Então Deus quer o nosso amor, Deus quer a nossa resposta. É assim no casamento, né? No casamento, a mulher que é submissa, ela espera uma resposta, uma troca do homem. O homem que ama a esposa, ele espera uma troca. Como seres semelhantes a Deus, imagem e semelhança de Deus, nós estamos da mesma linha, né? Então não tem como tirar isso porque é saudável. É saudável. Você, minha irmã, você precisa responder o amor do seu marido. Marido, você precisa responder a submissão da sua mulher. Então, nós precisamos fazer essa troca. Então, Paulo mostra que Cristo cuida da igreja. Assim,
o esposo como cabeça, essa expressão, né, que muitas vezes as pessoas ficam assim, que é isso, né? Mas essa expressão bíblica, a gente não pode fugir disso, nem arrumar um jeito diferenciado, mais leve para essa expressão. Essa expressão, o homem é o cabeça da esposa. E eu resumo esse encontro com essa expressão dizendo o seguinte, que Paulo começa tratando aqui, primeiro, da submissão da mulher, depois ele começa tratando do lugar do marido. O que Paulo fala sobre o cabeça, que é a última expressão que eu terminei, que é a autoridade do marido sobre a sua esposa, é uma autoridade de amor. Autoridade de amor. Na realidade, a autoridade é definida em termos de responsabilidade amorosa. Bom, um homem que não tem responsabilidade amorosa, ele não é um cabeça. Ele é alguém que está lá, mas ele não tem responsabilidade amorosa. Para a gente ser o cabeça, meu irmão, nós temos que ter responsabilidade amorosa. Para a nossa mente, a palavra autoridade ou cabeça tem o sentido de poder. Poder que fala de domínio e até mesmo de opressão, porque tem marido que é opressor, né? Mas este não é de modo algum o tipo de liderança de Cristo. Como cabeça do casal, o apóstolo está descrevendo o modelo de Cristo. Não se esqueça disso. E certamente, alguém pode dizer, está vendo? Você, minha irmã que está ouvindo, pode dizer para o seu amor, está vendo? É assim que você tem que ter autoridade. A autoridade de Cristo que é a autoridade de amor. Mas eu quero te lembrar uma coisa, minha querida irmã, que a liderança de Cristo, ela subtende certo grau de mando e de iniciativa. O homem tem essa como autoridade de amor, ele tem subtendido a autoridade do mando e a autoridade de iniciativa, que vai na frente, que decide, que fala, que aponta, que dirige, né? que senta. Se dirigir não significa que ele tem que tomar todas as decisões sozinho, ele deve ouvir o seu cônjuge, em alguns casos, ouvir também toda a família. Vamos sentar, a gente tem uma dificuldade aqui para ser sanada, que a gente deve fazer e ouvir, e no final, né, num senso comum, o homem dizer assim, não, sim, tá certo, nós vamos lá. E algumas vezes ele deve tomar a iniciativa, não, é assim que vai ser, porque ele compreende que aquela responsabilidade, aquela iniciativa é dele, e ele, como cabeça, ele tem que tomar, né? Então, a gente tem aqui dois casos. Um caso que, às vezes, ele precisa tomar essa iniciativa, e um caso que ele precisa ouvir o cônjuge, em outros casos, precisa ouvir toda a família, mas ele, como cabeça, ele tem esse grau de mando e de iniciativa, como Cristo executa sobre a sua igreja, né? Ele é o cabeça amoroso, mas a gente fala, não, Jesus, não quero assim, não, a gente se submete a ele. E, obviamente que o mando dele é um mando assim puro, diferente de um mando humano, mas a nossa relação, nossa referência é Cristo. Nossa referência não é outra pessoa, né? Mas, quando falamos dessa autoridade, especificamente, ela subentende o sacrifício, né? Dá-se a si mesmo por amor à amada. A gente não pode se esquecer disso. Como Jesus se sacrificou pela sua noiva. Essa é a nossa referência também. Então, nós precisamos se sacrificar por ela. Se liderança significa poder, preste atenção, eu estou terminando, preste atenção. Se liderança significa poder, então é poder para cuidar e não poder para oprimir. Repito, poder para cuidar, não poder para oprimir. Poder para servir, não poder para dominar. Nós não podemos dominar. Em tudo isso, o padrão do amor do marido deve ser a cruz de Cristo. Então, o homem com a sua responsabilidade, o homem que é o capitão, que vai na frente, o pastor da família, né? Ele vai com o cajado, com a vara, pastoreando a sua casa, como o pastor faz com a ovelha, e às vezes ele tem que falar forte, às vezes ele tem que ser decisivo, mas ele tem que pegar o cajado, puxar sua família para perto dele, cuidar da sua família, como Cristo faz com a igreja.
protegendo a sua família, tendo sim decisões calorosas, amorosas, decisivas, autoritária no sentido de decisão, e a questão do mando é a questão do cabeça, e a gente não pode se esquecer disso. Esse modelo de Deus, né, colocando o homem como aquele que vai à frente. Então, que Deus guarde a nossa casa. E para que a gente tenha, assim, paz nessa questão de relacionamento familiar, a gente precisa se voltar para a palavra de Deus, nós precisamos ser cristocêntrico, a gente vai ter paz, a gente vai ter alívio no nosso papel. Você, irmã, no seu papel, você, irmão, como eu, no nosso papel. Papel de marido, papel daquele que Deus estabeleceu como cabeça. Não será um peso para nós, será um prazer, será um privilégio, será uma alegria a gente estar nesse ambiente, né? Seja em qualquer fase do casamento. Eu, com 41 anos de casado, já passei por muitas fases, entrando agora numa fase da terceira idade, eu e Dulce, mas somos marido e mulher, vivemos na presença de Deus, desfrutando, graças a Deus, dos hormônios, desfrutando do amor de Cristo, do prazer, das emoções, das trocas, da submissão dela, da autoridade que eu tenho sobre ela em amor, e a gente desfrutar disso na presença de Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus e para o prazer da vida. Né? Quando Deus estabelece esses padrões, não é para nos oprimir, é para nos fazer bem. Deus quer nos fazer bem. Deus quer que nós vivamos bem. Então, ter prazer. Né? Não empurrar com a barriga, eu sou crente, não posso me divorciar, eu vou empurrando com a barriga. Não, em nome de Jesus, a gente não pode empurrar nada com a barriga. Quando Deus nos criou, quando Deus estabeleceu todas as coisas, Deus estabeleceu todas as coisas para nos dar prazer. Nos dá prazer. O casamento precisa ser prazeroso. O amor do marido pela mulher, essa questão toda, essa liderança toda tem que ser prazerosa. A submissão da mulher em relação ao homem tem que ser prazerosa. Tem que ser uma alegria. Porque Deus não nos criou para a gente viver oprimido. Quando a gente olha, casamento é opressão. Não, é mentira do diabo. Não é mentira de Satanás. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de uma alegria muito grande. Quando Adão acorda e vê Eva, ele celebra. Ele se alegra. Quando a gente vê a analogia, a gente vê uma alegria que Paulo faz, mesmo parecendo não ser casado, ele parece que compreendia pelo Espírito essa relação, tanto é que ele faz uma relação com Cristo, a igreja, com o casamento. Então, olhe para o seu casamento como uma bênção de Deus, olhe para o seu casamento como algo que Deus lhe deu, para você desfrutar dele. Mas eu não sou feliz. Sabe por que você não é feliz? Porque você tem perdido o padrão da palavra de Deus. Você tem esquecido daquilo que Deus estabeleceu nas Escrituras para você. Então a gente precisa voltar para as Escrituras, porque é ela que nos dá o norte, é ela que faz a diferença na nossa vida. Que Deus possa renovar a nossa vida. Talvez você esteja precisando de uma renovação espiritual. Talvez você esteja precisando se voltar para a palavra de Deus, estudar mais a palavra de Deus, orar mais e deixar sair pelos seus poros a palavra do Senhor. Você vai ver que a vida, não obstante ser cheia de desafio, mas Deus estabeleceu a vida para ela ser leve. Porque Jesus disse assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E a gente está em Cristo. Se a gente está em Cristo, a gente toma esse jugo, esse fardo. Esses dois que são suave e leve. Se tem alguma coisa pesada aí, tem alguma coisa fora do lugar. As minhas lutas que eu tenho, elas são desafios de fato. Eu tenho duas com dificuldade de saúde, tem as guerras da saúde dela, mas luta, mas a nossa relação é suave, a nossa vida é suave, porque nós estamos em Cristo Jesus. Eu falo isso na presença do Senhor. Deus conhece o meu coração. Eu não estou aqui porque eu estou pregando e tentando mostrar uma aparência para os irmãos. Eu vivo dessa maneira, em nome de Jesus, na presença dEle, com alegria no meu coração, de tê-la do meu lado, de cuidar dela, de vivermos juntos, de termos os filhos que nós temos.
Não há perfeição aqui, mas há uma alegria de estarmos juntos. E em nome de Jesus, até que a morte nos separe. E assim deve ser o padrão da vida de cada um de nós. Aí, eu e você, precisamos de voltar para a palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Nosso Deus, o nosso Pai, nos guarde, nos encha do Espírito, fortaleça o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção esteja sobre nós, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e até domingo, se Deus quiser.